Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para gravarmos um vídeo sobre um filósofo de origem prussiana, equivale dizer de origem alemã, na verdade no norte da Prússia, que hoje é um território que pertence à Rússia, que é o Immanuel Kant. Immanuel Kant é um autor do final do século XVIII. Se você parar para pensar, final do século XVIII coincide com o chamado movimento iluminista, que estava acontecendo na França e cujos principais representantes eram Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Então, de algum modo, eu estou dizendo que Kant é contemporâneo do iluminismo, é um homem que pertence a essa pleiade, a esse conjunto de autores que configuram a discussão do iluminismo. Mas tem algumas peculiaridades em Kant que precisam ser observadas. A primeira delas é o fato de Kant nos apontar para as ideias de que Existem caminhos para a aquisição do conhecimento. Todos nós possuímos, epistemologicamente falando, todos nós possuímos um conhecimento que é empírico, um conhecimento que é prático, um conhecimento que é experimental, né? E ao mesmo tempo temos um conhecimento racional, pautado na nossa capacidade de raciocínio, na nossa capacidade de análise, na nossa capacidade inclusive de aferição, pela razão, pela capacidade de testagem, se aquilo é verdade ou não. De algum modo, o que Kant está dizendo? Havia naquele tempo uma discussão muito grande, que ou você segue o caminho da empiria, e aí eu falo o principal nome, talvez seja Francis Bacon, em dada medida David Hume, né? Ou você acompanha a filosofia de Descartes, que nos aponta para a ideia de que, lembra disso? Eu penso, logo existo. A existência humana é balizada pela racionalidade. O que Kant começa a dizer é que a ideia daquilo, quando eu, por exemplo, quando eu penso sobre uma matéria, quando eu penso sobre um dia chuvoso e eu olho para cima e percebo que vai chover, essa percepção, ela não é sensorial apenas, né? É toda uma história de vida, toda uma carga de informações, toda uma carga experimental, né, que me diz que vai chover naquele dia. Agora, no dia seguinte, quando a gente vai fazer uma análise a respeito de qual foi o volume de chuva, qual foi o percentual, quantos milímetros, aí eu preciso de uma aferição, inclusive tecnológica, nos dias de hoje, para chegar a essa conclusão. Então eu preciso de dados racionais, quantitativos, numéricos, de aferição, né? Todo o conhecimento de climatologia, aí um conhecimento macroscópico, para entender o porquê que chove tanto naquela área e naquele dia. É isso? Então, de algum modo, ele está dizendo assim, via de regra, a maioria das pessoas, a gente parte daquilo que nós aprendemos desde a nossa infância. E esses aprendizados da infância são conhecimentos práticos, são conhecimentos empíricos. A mãe falou, o pai falou, os lugares que nós frequentamos falaram, né? Nós observamos e nós introjetamos, nós interiorizamos. Mas quando nós começamos a ter acesso, passamos a ter acesso ao estudo, à formalidade do conhecimento, à informação balizada pela razão, nós começamos a nos desconectar aos poucos desse conhecimento empírico, prático, e começamos a ter um conhecimento teórico, analítico, racional, né? Então, de algum modo, ele está dizendo, bom, esse é um caminho, mas será que uma coisa exclui a outra, né? Não há essa possibilidade de junção? E aí Kant traz uma novidade ali para o século XVIII. A gente não pode ficar se prendendo exclusivamente às informações prévias, às informações a priori que nós recebemos. Nós temos que buscar também conhecimento a posteriori, e esse conhecimento é racional. Mas essa racionalidade, ela é elaborada a partir de coisas concretas que nós já conhecemos e que nós, de algum modo, precisamos dar um entendimento racional, teórico, epistemologicamente mais sofisticado àquilo que já há. Então precisa desse conhecimento, então, racional. Então há uma necessidade de, não é desprezar, não é jogar fora aquilo que é empírico, aquilo que é prático, mas é preciso, na verdade, de nós desenvolvermos um conhecimento analítico mais preciso, portanto, do ponto de vista ético-moral, mais macroscópico, mais racional, iluminado pela razão, para que esse conhecimento possa, de fato, ser validado. Tá certo? Acho que esse é um ponto assim, primordial em Kant, aquele que está nos dizendo assim, vamos parar
parar com esse falso dualismo entre o que é empírico, prático, experimental, de vida, e o que é racional, lógico, aristotélico, quase que matemático. Isso precisa juntar uma coisa com a outra. Esse é um ponto crucial em Kant. Por outro lado, ele nos coloca também a necessidade do chamado categoria afirmativa ou do imperativo categórico afirmativo. O que é o imperativo categórico afirmativo? Nós, homens e mulheres, devemos chegar a um lugar da verdade. E esse é um ponto que muita gente critica Kant, que tem que ser uma verdade, Kant não fala em verdade absoluta, mas uma verdade praticamente inquestionável. Porque quando nós falamos, eu senti isso, tive um calafrio na espinha, isso foi pelo meu instinto, eu percebi isso pela minha intuição. Kant despreza tudo isso. Tem negócio de intuição, sensorialidade, percepção, isso aí para Kant não vale, isso é conversa para boi dormir. Para Kant o que vale é aquilo que pode ser comprovado, aquilo que é racional, aquilo que é empírico no começo, mas que foi racionalizado depois. E aí quando você chega a esse lugar racional, iluminado pela teoria, com comprovação químico, teórica, física, sei lá, matemática, o que for, você chega a uma verdade. E essa verdade é uma verdade científica. Ele, nesse sentido, é muito cartesiano. É uma verdade científica. Então, quando chega a esse lugar, você consegue chegar num lugar de uma verdade que deve, inclusive, ser coletiva. Os homens devem se balizar por uma conduta. Os homens todos, nós, devemos nos balizar por uma conduta ético-moral baseada na verdade. E o que ele chama de verdade é a verdade universal. E o que seria essa verdade universal? Aquela que despreza instintos, paixões, apetites, desejos, intuitividade, né? Informação prévia generalizada por alguma coisa que seja comprovada, por alguma coisa que seja boa para todos, né? E aí, o imperativo categórico em Kant é essa necessidade de que todos nós devemos chegar a esse lugar ético-moral de uma vida coletiva boa, onde o critério que faz com que nós, homens e mulheres, sobrevivamos juntos é a verdade. Uma verdade que seja macroscópica, larga, que vai gerar, inclusive, o império da boa sociedade, da boa governança. As críticas que se fazem a Kant é no sentido desse desprezo que ele tem àquilo que é intuitivo, aquilo que é sensorial, aquilo que é muitas vezes advindo de uma percepção que você tem, que é muito individualizada, porque em Kant não há muito lugar para essa questão do indivíduo, né? Não há lugar, porque a verdade é uma verdade para todos, então a ideia de Kant é uma ideia de coletivo, não é a ideia da individualidade. E outro ponto também muito questionável em Kant, é o ponto de a gente pensar, essa verdade dita coletiva, será que ela é boa para todos? Será que os governos iriam se basear, então basear-se-ão na ideia de uma verdade ético-moral? Fica parecendo que os homens são todos criaturas de boa fé. E ao longo da história, no século XIX e no século XX, nós vimos que boa parte dos homens não são criaturas de boa fé e tendem muitas vezes a usar até do conhecimento, muitas vezes até científico, em prol de interesses privatistas, em prol de interesses particulares, de interesse de determinados grupos e não de um interesse verdadeiramente coletivo, né? Então, em Kant, a ideia desse a priori, que é esse conhecimento prévio, experimental que nós temos desde que nós éramos crianças, o conhecimento a posteriori, que você adquire pela razão, pelo estudo, pelo aprimoramento, pelo refinamento intelectual, e essa história do imperativo categórico, que depois que você juntar essas duas coisas e você amadurecer, você vai chegar num lugar que é a verdade, uma espécie de revolução copernicana, uma revolução pautada lá atrás em Nicolau Copérnico, né? Porque até Copérnico muita gente falava muita bobagem, que a Terra, o mundo girava em torno da Terra, etc., até que do ponto de vista macroscópico, utilizando todo o arsenal tecnológico que ele pôde no seu tempo, ele nos colocou e resolveu de outro modo, e aí criou uma verdade da qual a gente nunca mais se livrou. A Terra gira em torno do Sol, existe um sistema de uma astronomia, existe uma galáxia, e aí essa verdade universalizou-se. Kant está atrás disso, né? De verdades que possam ser enunciadas, mas que sejam verdades qualificadas. Porque, por exemplo,
parece bobagem. Mas dizer que a bola é redonda é uma verdade óbvia. Se é uma bola, se é circular, vai ser redondo, né? Agora, se você disser que a bola é redonda e que a bola foi comprada para jogar basquetebol, para jogar beisebol, sei lá, ou para jogar, passo falando bobagem, ou para jogar voleibol, e aquela bola tem uma espessura de não sei quanto, uma miligramatura de não sei quanto, aí você não está com informação a priori, você está com uma informação a posteriori. E aí, toda informação, quando vai ser dada, segundo Kant, pode ser simplesmente baseada na questão apenas do objeto, propriamente dito, a bola. O que interessa é o sujeito que vai atuar com aquela bola e as condições que ele sabe daquela bola e as informações que ele sabe daquela bola e as funções para as quais aquela bola foi feita. Então, o Diego Molla, ele desloca a ideia de que o que interessa não é propriamente o objeto, é o conhecimento adquirido pelo sujeito para mexer naquela bola. Então, ele desloca a ideia de que importa na ciência, sim, a análise do objeto, mas importa, acima de tudo, o sujeito que vai analisar as características específicas daquele objeto. Em outras palavras, importa o cientista, importa o filósofo, importa o matemático e a sua capacidade racional, cognitiva, de chegar à verdade. E uma vez chegada à verdade, nós viveremos todos de maneira boa, qualitativamente generosa, porque será o império da sociedade baseada na verdade, a verdade científica, a verdade balizada na razão. Eis que nós chegamos ao século XX e nós vemos Hitler, né, gente? Mussolini, em tempos recentes, fascistas até aqui no Brasil e agora na Argentina, falando tudo contra a própria ciência, tudo contra a própria verdade. Mas Kant acreditou que a hora que a gente chegasse a verdades científicas, nós encontraríamos o império da boa sociedade. Bem verdade que nós encontramos muitas verdades, mas necessariamente nós não chegamos ao império da boa sociedade, porque tem homens que se recusam a viver, inclusive, em sociedade e de maneira coletiva. Tá certo? Fica aqui meu muito obrigado, espero que tenha havido uma contribuição para vocês entenderem melhor sobre o prussiano, né? Seria alemão nos dias de hoje, Immanuel Kant. Viveu ali no século XVIII, franzino, pequeno, metódico, extremamente metódico, um homem controlado pelo relógio, né? Tinha hora para sair de casa, hora para voltar, 4 horas de leitura, todo metódico, porque é um homem que acreditava que a disciplina promoveria também essa aquisição de conhecimento. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!